numa situação fúnebre, de tristeza e dor. Jesus olhou para aquela multidão. Jesus olhou para aquela mulher que já havia perdido o marido e agora estava com o seu filho indo sepultar. Jesus se moveu de íntima compaixão, tocou na esquife e mandou o menino levantar. Aquele menino ressuscitou, trouxe alegria novamente para aquela mulher, transformou aquela situação, tudo porque ele teve compaixão, porque o seu coração se moveu para aquela situação. A mesma coisa acontece quando nós levantamos um clamor ao Senhor, nós choramos. O que fala em 1 Crônicas, se eu não me engano, é 7,14? O meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu sararei a sua terra. Então, o Senhor vem e abençoa. Glória a Jesus. Já é boa noite aí, Chicaiana. Aqui ainda é tarde. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aí do outro lado, né? Glória a Jesus. Então, este nome Jambes, voltando aqui para a 1 Crônica, significa dor, gente. Ou aquele que causa sofrimento. Então, é uma referência direta ao nome que a sua mãe lhe deu, que por causa da dor que experimentou no parto. Olha o que diz em 1 Crônicas, um versículo antes do que eu li no começo. 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz, porque foi com muita dor. Então, na cultura hebraica, o nome carrega identidade, como eu já falei, e destino. E destino. Sabe o que eu digo? Seja muito bem-vindo, Joab. Gente, vão colocando aí nos comentários, coraçãozinho, tá bom? Para que possa ter um bom engajamento, o Instagram possa ver que tem um bom engajamento e recomendar para outras pessoas. Amém? Então, dor. Olha essa palavra. Mas só que diariamente ele sofria. Essa pessoa sofria com esse nome. Diariamente. Palavras têm poder. Quando você é chamado de algo constantemente, quando você chama uma criança de burro constantemente, o que vai acontecer? Essa criança vai ter dificuldade quando crescer. Vai ter dificuldade de raciocínio, vai ter dificuldade na vida, porque foi chamada muito de burro, não presta. Aquilo ficou cravado na mente, ele carregou, e isso gera muitos problemas, porque sem mesmo ter uma consciência ativa, aquela criança recebeu no seu inconsciente, não foi trabalhado isso. Mas hoje nós temos várias formas de ressignificar nossos pensamentos, de sair do bloqueio mental, de receber a bênção que o Senhor tem para nossas vidas, através da oração, através do conhecimento, através de não aceitar o que foi imposto para nós, que não é para nós. Sabe o que foi imposto para a sua vida financeira? Ah, você não estudou, não vai conseguir ser próspero. Quem disse? Quem disse? Ah, não, porque você não tem uma profissão elevada, você não é um médico, você não é um doutor, você não vai prosperar, não vai ter dinheiro, não vai ter uma vida boa. Quem disse isso? Eu não estou dizendo aqui, idealizando para a pessoa que não deva estudar, que não deva... Não é nada disso. Você deve galgar, sonhar lugares altos, sim. Os sonhos são
ilimitados. Você pode sonhar e você deve se esforçar para alcançar isso. Agora, o que você não pode é receber uma palavra maldita e ficar para si e aquilo ficar inculcado e depois a sua vida está bloqueada e você não sabe por quê. Por que a sua vida está bloqueada? Por que você não viveu o que Deus tem para ti? O seu chamado. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Deus ama todos. Deus é justiça, é verdade. Aleluia. É verdade, Joab. Muitas pessoas são chamadas assim. Você só vai servir para isso. E a pessoa cresce e de repente vira aquilo que falaram tanto. Mas essa mulher quebrou esse ciclo vicioso, quebrou essa maldição que lançaram sobre a sua vida, que o seu nome acarretou. Então, é exatamente como acontece com muitas mulheres hoje. Aleluia! Vou orar por você sim no final, tá bom, cantora Dani? Estou enferma, não estou conseguindo louvar, o meu coração fica tão apertado. Amém. Sem força para louvar. Vou louvar sim, o Senhor vai entrar com providência para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha aí a palavra, cantora. Se alguém falou para você que você não vai mais cantar, quem disse que é verdade isso? Quem disse que é verdade? É o Senhor que dá a última palavra mediante você quebrar esse ciclo de palavras de derrota, palavras de enfermidade. Quem diria que eu estaria aqui diante de vocês, falando da palavra do Senhor, sendo que eu sou uma pessoa tímida. Sim, eu sou uma pessoa que não sou muito de falar, que tenho dificuldade de oratória. A minha língua ainda é um pouco presa quando criança, falar inglês. Então, tinha muitas limitações. Diziam que eu não falaria bem, e eu estou falando para a glória do Senhor Jesus. Então, palavras que acarretam rótulos sobre a sua vida, rejeição, abuso ou abandono. Nós temos que dar um basta. Nós temos que usar a voz, porque essa mulher Jabes, ela usou a sua voz. Essa mulher ou homem, aqui na Bíblia não fala, né, se é do sexo masculino ou feminino, fala porque Jabes, se me abençoares muitíssimo, eu imagino que seja uma mulher. Aqui não diz, né? Jabes, ele não aparece em listas de reis ou heróis da fé. Então, possivelmente, Jabes aqui é um homem. Até porque está entrando na linhagem de descendente e eram contados só homens, né? Então, Jabes, vamos dizer aqui que seja, sim, um homem. Mas o homem que invocou ao Senhor. O homem que levantou a sua voz. E o Senhor nos chama nessa tarde para invocar, para levantar a nossa voz, para quebrar ciclos viciosos através da nossa voz, dando uma palavra profética. Isso mesmo, o Senhor quer que nós usemos a nossa voz, proferindo palavras proféticas para quebrar todo mal contra nossas vidas, toda palavra contrária. Sabe, não há maldição sem causa. Mas havendo brechas, havendo legalidades, acontecem realmente. Por que que essas palavras pegam e ficam? Porque a pessoa não ressignifica, porque a pessoa fica sofrendo e recebe essa palavra, ou que dizem de você, ou que fazem com você, ou aquele sofrimento. Mas
Quando você toma uma atitude de não se conformar, como em Romanos 12 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Da vossa mente. Este homem Jabes, ele está inserido nessa genealogia aparentemente comum. Então, você pode ser uma gotinha no oceano, mas é uma gotinha que o Senhor se importa. É uma gotinha preciosa. Aleluia. As igrejas estão vazias porque o amor de muitos tem se esfriado, Joab. O amor de muitos tem se esfriado e isso é bíblico. A Bíblia diz o amor tudo sofre, tudo suporta, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão. Sabe, se lembra lá da Torre de Babel? A Torre de Babel, todos falavam uma mesma língua e estavam unidos, estavam unânimes no objetivo, estavam crescendo, estavam conseguindo construir aquela torre mais alta, querendo tocar o céu. E o Senhor foi, e o que o Senhor fez? Dividiu as línguas. Então, houve divisão, parou aquela obra, porque eles não se entendiam mais. É o que está acontecendo hoje, Joab, no meio da igreja. As pessoas estão levando para si essas palavras que são lançadas. Tormento, dor, trauma, abuso, porque o mundo jaz no maligno. Tudo isso afeta de uma forma afeta, mas nós devemos quebrar através da invocação ao Senhor, ao verdadeiro Deus, invocar a Ele, então isso é quebrado. Então é normal, mas nós não devemos nos conformar, devemos clamar por mais trabalhadores para a seara do Senhor. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos. O Senhor vem buscar uma igreja dentro da igreja. Já imaginou uma coisa dessa? Era para a igreja, que se diz igreja toda subir, não é? Mas o Senhor veio buscar uma igreja dentro da igreja, porque se lembra da parábola das 10 virgens? 5 nécias e 5 loucas, todas eram virgens. Todas estavam ali esperando o noivo, mas só que tinha uma diferença. Todas estavam com lamparina, mas só que tinha uma diferença. Tinham 5 que não tinham levado o azeite de reserva. E é essa reserva que nós devemos usar para clamar e nós sermos cheias novamente. E assim nós temos reserva sempre, porque quando invocamos ao Senhor, Ele nos enche da sua presença, Ele vem, nos acaricia, nos toca, nos cura, nos sara. Então nos sentimos renovados na força do seu poder e podemos caminhar novamente. Por isso temos que estar sempre clamando. Algo muda na vida de Jabes quando clama. A Bíblia faz uma pausa só para destacar essa oração tão pequena. Então, não é falar bonito, não é gritar em praça pública, não é fazer um alvoroço só como os fariseus faziam, que vai chamar a atenção do nosso mestre.